Jorge Amado de Farias nasceu na fazenda Aurecídia, em Ferradas, município de Itabuna, Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Seus pais, João Amado de Faria e Eulália Leal Amado, eram fazendeiros de cacau. Jorge Amado foi um escritor brasileiro, um dos maiores representantes da ficção regionalista que marcou o segundo tempo modernista. Sua obra é baseada na exposição e análise realista dos cenários rurais e urbanos na Bahia. Capitães da Areia. Resumo da obra de Jorge Amado. O romance, que retrata o cotidiano de um grupo de meninos de rua, procura mostrar não apenas os assaltos e as atitudes violentas de sua vida bestializada, mas também as aspirações e os pensamentos ingênuos, comuns a qualquer criança. No início da obra, há uma série de reportagens fictícias que explicam a existência de um grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizam a cidade de Salvador e é conhecido por Capitães da Areia. Após esta introdução, inicia-se a narrativa que gira em torno das peripécias desse grupo, que sobrevive basicamente de furtos. Porém, apesar de certa linearidade, a história é contada em função dos destinos de cada integrante do grupo, de forma a montar um quebra-cabeça maior. O chefe do grupo Capitães da Areia é um jovem chamado Pedro Bala, um menino loiro e filho de um grevista morto no cais. Tinha ido parar na rua por volta dos 5 anos de idade e, desde jovem, já se mostrava corajoso e o mais capacitado a se tornar o líder das crianças. O grupo ocupava um trapiche abandonado na praia e era formado por mais de 50 crianças, sendo que algumas vão sendo apresentadas aos poucos durante a narrativa. Uma delas era o professor, que sabia ler e passava as noites lendo livros à luz de vela. Algumas vezes, ele lia as histórias para os outros do grupo ou então criava as suas próprias narrativas a partir do que lera. Outra personagem que compõe o grupo é Gato, conhecido assim por ser tido como um dos mais bonitos ali. Sendo muito vaidoso, tentava andar arrumado na medida do possível e de acordo com a sua realidade de menino de rua. Gato se apaixona por uma prostituta chamada Dalva, que irá ter um romance com o jovem após ser abandonada por seu amante. Outra personagem que merece destaque é Sem Pernas, um menino que uma vez fora pego pela polícia e por isso passou a ser um jovem amargo e que odiava a tudo. Por ser manco, às vezes era usado nos assaltos a casas. Ele batia nas portas das casas dizendo que era um órfão aleijado e pedia ajuda. Ganhando confiança dos moradores, ele descobria o que tinha de valor na casa e depois relatava aos Capitães da Areia. Por fim, outras personagens são Volta Seca, que se dizia afilhado de Lampião e sonhava integrar o bando desse. Pirulito, um menino de forte convicção religiosa e que irá abandonar o roubo. Boa Vida, jovem esperto e que se contenta com pouco. E o negro João Grande, que tinha o respeito dos demais do grupo por sua coragem e tamanho. Ao lado dessas personagens centrais que formam o grupo, encontra-se ainda o padre José Pedro, que era amigo dos meninos e procurava cuidar deles da forma que considerava mais correta. Em certo momento da narrativa, a varíola passa a assustar os moradores da cidade. Um dos meninos do grupo contrai a doença e é internado. Nessa altura, surge Dora e Zé Fuinha, cuja mãe também morreu por causa da varíola, e eles passam a integrar o bando. No início, alguns jovens tentaram se relacionar com Dora, mas são impedidos por Pedro Bala, professor e João Grande. Porém, Dora e Pedro Bala passam a ter certo envolvimento amoroso. Certo dia, alguns dos meninos foram pegos em um assalto, mas foram protegidos por Pedro Bala e somente ele e Dora foram levados presos. Ela foi levada para um orfanato, enquanto Pedro Bala foi torturado pela polícia e mantido preso em uma solitária por 8 dias. Algum tempo depois, os meninos conseguem ajudar Pedro a se livrar do reformatório e partem para liberar a Dora também.
Porém, encontram-na muito doente e ela passa apenas mais alguns dias com os meninos antes de morrer. Após a morte de Dora, o grupo vai sofrendo algumas alterações. Pirulito parte com o padre José Pedro para trabalhar com ele na igreja. Sem Pernas acaba morrendo em uma fuga da polícia, e Gato vai para Ilhéus com Dalva, de quem é cafetão. Já o professor conseguiu entrar em contato com um homem que lhe oferecerá ajuda e tornou-se pintor no Rio de Janeiro, retratando crianças baianas. Por fim, Volta Seca conseguiu se tornar um cangaceiro de seu padrinho Lampião. Após cometer muitas mortes e crimes, a polícia prende Volta Seca e ele é condenado. Cada vez mais fascinado com as histórias de seu pai sindicalista, que morrera em uma greve, Pedro Bala passa a se envolver em greves e lutas a favor do povo. Assim, movido por ideais comunistas e revolucionários, Pedro Bala passa o comando do bando para outro menino e parte para se tornar um militante proletário.